Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao último módulo do curso Neurociências no Ensino Superior. Eu sou João Roberto e eu vou dar metade do módulo, referente a comportamento alimentar. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as bases biológicas do comportamento alimentar. Neste módulo, nós temos como objetivo de aprendizagem compreender as bases neurobiológicas do comportamento alimentar, relacionar o sistema nervoso entérico e sua associação enquanto um suposto segundo cérebro, e listar razões biopsicossociais das escolhas alimentares. Vamos, portanto, analisar as bases biológicas do comportamento alimentar, com o intuito de identificar os mecanismos que regulam esse comportamento. Vamos falar das estruturas do sistema nervoso que estão envolvidas no comportamento alimentar, dos neurônios e neurotransmissores que atuam, da regulação a curto e longo prazo do comportamento alimentar e falar um pouco sobre o porquê comemos o que comemos. Vamos começar falando do hipotálamo, que é uma estrutura do encéfalo que desempenha um papel fundamental na regulação do comportamento alimentar. Ele atua na regulação da ingestão de alimentos e da homeostase energética. Integra sinais hormonais e neurais que informam o estado energético do corpo, contribuindo para a regulação da ingestão de alimentos e da homeostase energética. Ele pode ser dividido em 3 zonas funcionais: na lateral, na medial e na periventricular, que podem ser vistas aqui. Tem uma outra região que é o núcleo arqueado, que fica aqui bem nessa pontinha, que nós vamos falar mais à frente. Mais especificamente, tem 2 regiões importantes de serem discutidas quando a gente fala do comportamento alimentar no hipotálamo. A primeira é o hipotálamo lateral, que está diretamente envolvido na motivação para comer e é considerado o centro do apetite do sistema nervoso central. Por sua vez, o hipotálamo ventromedial está relacionado à inibição de ingestão adicional e sinalização da saciedade e é considerado o centro da saciedade do sistema nervoso central. Lesões nesses centros de apetite e saciedade levam a alterações na forma e peso corporal. Então, um experimento realizado com roedores foi realizada uma lesão no hipotálamo lateral, lembrando que é o centro de apetite do sistema nervoso central, que resultou numa síndrome hipotalâmica lateral, caracterizada por uma hipofagia e perda de peso. Enquanto regiões no hipotálamo ventromedial, que é o centro de saciedade do sistema nervoso central, levou a uma síndrome hipotalâmica ventromedial, levando a hiperfagia e ganho de peso nos roedores. E aqui nós temos um roedor em estado normal, estado básico, para fazer a comparação. Dando sequência, vamos falar agora dos neurônios e neurotransmissores que atuam no comportamento alimentar. No núcleo arqueado do hipotálamo, que nós falamos previamente, encontramos 2 grupos de neurônios que estimulam ou o apetite ou a saciedade. Primeiramente, falando do apetite, nós temos as proteínas relacionadas ao AGOT ou AGRP e os neuropeptídeos Y, NPY, que são ativados em condições de privação energética. Então, quando nós não estamos nos alimentando de maneira adequada, quando nós estamos fazendo a dieta, quando nós estamos com fome no passar do dia, nós começamos a ter a atuação desses neurônios. E os neurônios que atuam para a saciedade são o proopiomelanocortina, POMC, e a transcrição regulada por cocaína e anfetamina, a CART do inglês, que são ativados pela presença de hormônios como a leptina, que nós vamos falar mais à frente, que atuam na inibição do apetite, ou seja, quando nós já nos alimentamos, quando nós já estamos saciados, quando estamos com reservas energéticas suficientes e podemos parar de nos alimentar. Além dos neurônios que citamos agora, também temos a participação de neurotransmissores importantes, começando falando sobre o papel da serotonina, que atua na saciedade. Baixos níveis de serotonina estão associados ao aumento do apetite e à busca por carboidratos. Então, quando estamos com baixo nível de serotonina, nós buscamos nos alimentar. E isso tem uma relação chave com a alimentação ou comer emocional, ou seja, quando nós comemos por razões que não são uma fome fisiológica, não é o corpo precisando de energia. Comemos por razões emocionais, por tristeza, por alegria, por ansiedade. E a serotonina atua também na via de regulação do humor, o que faz sentido com o que nós acabamos de falar. A partir da interação dos receptores 5-HT1A e 5-HT2C, que modulam a liberação de outros neurotransmissores no córtex pré-frontal e no hipotálamo. Outro neurotransmissor importante para o comportamento alimentar, e que já foi mencionado anteriormente, é a dopamina, que atua através da via mesolímbica da dopamina, onde a dopamina vai da área tegmentar ventral para o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, como visto anteriormente em outros módulos. E ela é ativada ao consumir alimentos altamente palatáveis, exatamente pela característica recompensadora e reforçadora da dopamina, ou seja, alimentos ricos em açúcares e gorduras. A dopamina promove a repetição do comportamento alimentar. Então, aprendemos que comer certos tipos de alimentos
é algo prazeroso, algo bom, algo que nos deixa bem, e começamos a comê-los em maior quantidade, mais vezes no dia, em situações semelhantes. Casos extremos podem levar inclusive a episódios de compulsão alimentar, onde se ingere uma grande quantidade de alimentos num período específico de tempo e que pode levar a vários problemas e várias questões psicopatológicas de transtornos alimentares. Na sequência, vamos falar sobre esse suposto segundo cérebro. O sistema digestivo possui um sistema nervoso próprio, a divisão entérica do sistema nervoso visceral, que opera de forma autônoma em relação ao encéfalo. Existe uma comunicação através de um eixo chamado eixo cérebro-intestino, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, e a divisão entérica do sistema nervoso visceral é composta por dois plexos, o plexo submucoso e o plexo mientérico. O plexo submucoso controla a secreção de glândulas da mucosa e da submucosa, além de coordenar a absorção de nutrientes e o controle do ambiente químico da mucosa intestinal. Já o plexo mientérico controla os movimentos peristálticos, aqueles que empurram o alimento pelo trato digestivo, facilitando a mistura do bolo alimentar com enzimas digestivas. O sistema entérico possui cerca de 500 milhões de neurônios, que é uma quantidade equiparável com os da medula espinhal. Por isso se fala em um suposto segundo cérebro que atua de maneira independente em relação ao encéfalo, mas isso é uma analogia. A neurociência não considera o sistema digestivo ou o sistema nervoso visceral como um segundo cérebro especificamente, pois faltam muitas coisas para poder ser considerado de verdade. Mas ele tem uma grande autonomia e se comunica também com o cérebro via o eixo cérebro-intestino. Além da compreensão de neurônios e neurotransmissores, é importante entender a regulação do comportamento alimentar, ou como ele ocorre ao longo do tempo. E essa regulação pode ser dividida na regulação a curto prazo e a longo prazo. Começando pela regulação a curto prazo, ela é influenciada por sinais imediatos de fome e saciedade. Então, na hora que chega um estímulo de fome ou um estímulo de saciedade lá no hipotálamo. Podemos começar falando de hormônios orexigênicos, como a grelina, por exemplo, que são liberados no hipotálamo quando estamos com o estômago vazio. Ou hormônios anoréticos, como a leptina, que são liberados no hipotálamo em resposta ao aumento dos níveis de gordura corporal. Os níveis de gordura corporal sendo um indicador de reservas energéticas do corpo. E temos as orexinas também, que são produzidas no próprio hipotálamo e estimulam o apetite. Além disso, nós temos um papel importante das fases da digestão, em qual fase da alimentação o sujeito está. A primeira fase é a fase cefálica, onde tem o aumento da salivação e da secreção de sucos gástricos que vão atuar na digestão, e ela começa a acontecer a partir de estímulos sensoriais, que vêm da atuação do sistema nervoso parasimpático. Então é aquele momento que nós não estamos nos alimentando ainda. Nós estamos andando na rua, sentimos o cheiro de um almoço, um cheiro de um lanche da tarde, um cheiro daquela comida deliciosa que a avó fazia. E aí começam esses sinais, a boca saliva, ou nós vemos uma imagem nas redes sociais de alguma comida, no iFood, e começa o corpo a preparar-se para a alimentação. Depois disso, nós temos a fase gástrica, que é a da chegada do alimento ao estômago. Então nós já estamos nos alimentando. E existe a atuação da digestão mecânica e da digestão química. Então, o ato de mastigar o alimento, a saliva que vai dissolvendo alguns alimentos específicos, o alimento chegando ao estômago quando começa a ser digerido pelos ácidos estomacais. Então, a fase gástrica já é a de trabalho em cima desse alimento que está caindo no estômago, onde ocorre a liberação de colecistocinina e de gastrina, que auxiliam a digestão. E, finalmente, nós temos a fase do substrato, que é quando está tendo a absorção de nutrientes do quimo é essa massa alimentar, depois que passa pelo estômago, pela mucosa intestinal. Já a regulação a longo prazo envolve hormônios metabólicos que controlam a ingestão e o gasto energético, onde altos níveis de leptina, que nós falamos anteriormente, sinalizam a saciedade e aumentam esse gasto energético, e baixos níveis de leptina estimulam o apetite e diminuem o gasto energético. Então tem um balanceio do quanto nós estamos gastando e o quanto nós estamos ingerindo, que é exatamente esse papel da homeostase energética, o equilíbrio entre a quantidade de energia ingerida e a gasta pelo organismo. E existe esse ajuste da ingestão baseado nas reservas de gorduras corporais, que, como eu disse, é um bom indicador energético para o corpo. Temos também o papel do ambiente, para além de tudo acontecendo no corpo, o papel do ambiente onde nós estamos, pois a disponibilidade alimentar, seja para escassez ou para fartura, pode influenciar nos níveis de leptina, influenciando no apetite e no gasto energético. Então, após algum período onde você está em restrição alimentar pela razão que seja,
os níveis de leptina podem ser influenciados, o que vai levar a menos apetite e maior manutenção do gasto energético, né? Não vamos gastar tanta energia. Ou em um ambiente de grande fartura, com muitos alimentos disponíveis, pode ter um maior indicador de apetite e maior gasto energético. E é importante também entender por que comemos o que comemos. Né? Comer é um comportamento, como vimos até agora, e é um comportamento biopsicossocial, ou seja, tem bases biológicas, bases psicológicas e bases sociais e culturais. Temos todos esses fatores influenciando em como vamos comer, o que vamos comer, com quem vamos comer, o quanto vamos comer. Então nós comemos por razões além da saciação da fome. Né? Comer não é só o ato de repor energias, como se fôssemos um carro e a gente está só colocando gasolina para o carro continuar funcionando. Né? Nós comemos por prazer e por recompensas, então ao tirar uma boa nota nós podemos querer ir comemorar, comer algo gostoso, com amigos, com família. Nós comemos quando alimentos estão disponíveis, às vezes alguém oferece um pedaço do lanche para você e você não está nem com fome, mas você ficou com vontade de comer após ter esse alimento ofertado para você. Então, a disponibilidade e normas sociais, às vezes nós comemos quando alguém oferece algo para nós, porque nós não queremos fazer aquela desfeita de recusar um alimento. Nós comemos quando certas emoções estão em destaque, então a felicidade, a ansiedade, a tristeza. Né? Comer um chocolate quando está triste, ou sair para comemorar, como eu disse anteriormente, quando está feliz. Então, nós comemos de certa forma também por razões culturais e por preferências alimentares próprias. Tá? Então, o meu lanche da tarde pode ser diferente do lanche da tarde de vocês, por conta da região onde nós vivemos ou na região onde nós crescemos. Então, um resumo da aula é que o comportamento alimentar é regulado por circuitos cerebrais complexos, envolvendo áreas como o hipotálamo e neurotransmissores como a dopamina e a serotonina. Neurônios do núcleo arqueado, a GRP, o NPY, o POMC e o CART, controlam a fome e a saciedade, enquanto hormônios como a leptina e a grelina também modulam o apetite. A regulação do comportamento alimentar ocorre a curto prazo a partir de hormônios orexigênicos, anoréticos e orexinas e com o papel das fases da digestão, e também ocorre a longo prazo a partir da homeostase energética e do ambiente. E as escolhas alimentares e como nós comemos são influenciadas por fatores biológicos, psicológicos, emocionais e culturais. Então é isso para essa aula. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Né? Leiam o material que nós disponibilizamos, né? O roteiro de estudos, ele complementa a aula muito bem, traz mais detalhes dessas diferenças da leptina, da grelina, sobre essas fases da digestão. Então, leiam e estudem o material. Muito obrigado e um abraço.